eu quero, antes de começar meu pronunciamento, assinar embaixo o que disse aqui o senador Aníbal Diniz. Também estou com esse documento e acho que é de suma importância que essa questão seja resolvida. É lógico que, até na casa da gente, a gente deve fazer economia, mas fazer economia naquilo que é supérfluo, não no que é essencial. Nesse caso, entendo que, além de essencial, como foi bem lido pelo senador Aníbal, é uma incoerência, porque se há vagas a mais do que os concursados, por que não nomeá-los? Não há lógica. Então eu quero também encaminhar à mesa esse documento escrito pela Comissão dos Aprovados para o Cargo de Policial Legislativo do Senado Federal e hipotecar minha solidariedade e me empenhar nessa questão. Obrigado. Senhor presidente, hoje eu quero falar sobre uma instituição que é a mais sagrada e a mais importante de todas, que é a família. Ora, até nos relatos bíblicos, dizem que Deus, olhando o homem só lá no paraíso, disse que não era bom que ele ficasse só. E, portanto, deu-lhe uma companheira e desses dois nasceram alguns filhos. E na análise dos vários sociólogos e filósofos, se diz que a família é a célula máter da sociedade. Verdade, isso. O que é a sociedade? Quando você fala a sociedade civil, o que é? É o conjunto de famílias que formam a nação. Então, acho que um ponto que nós temos que bater com muita insistência e avançar mais é essa questão do crime contra a família. Temos já a Lei Maria da Penha, temos uma lei mais recente sobre a questão dos abusos cometidos contra crianças, seja pelo pai, pelo padrasto ou por terceiros, que de alguma maneira têm, vamos dizer, intermediários para fazer esse tipo de trabalho. Eu quero aqui, inclusive, resolvi fazer esse pronunciamento hoje, porque ontem foi publicado no Diário Oficial do Conselho Nacional de Justiça a seguinte resolução, senador Rubem Figueiredo. Resolução número 15, repito, publicado ontem, mas que é de dia 31 de julho, portanto, quentinha ainda, que o CNJ decidiu o seguinte: dispõe sobre a celeridade das ações penais que tenham como vítima crianças e adolescentes. E aí vai. O Corregedor Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, tendo em vista a relevância do tema e o disposto no artigo 8º, inciso 10 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, considerando ainda o disposto no artigo 1º, incisos 1 e 9, a linha B e no anexo 2, artigo 1º e parágrafo 3º da Carta de Constituição das Estratégias em defesa da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, subscrita por esse Conselho Nacional de Justiça no dia 9 de outubro de 2012, considerando os princípios da celeridade, o princípio da celeridade e a duração razoável no processo dispostos no artigo 5º da Constituição Federal, bem como as consequências negativas para a vítima e sua família na demora em sua instrução e julgamento, especialmente nos casos de abuso e exploração sexual, tortura e maus tratos de crianças e adolescentes. E aí vem as resoluções. Resolve, artigo 1º, recomendar aos juízes com jurisdição criminal que deem prioridade no andamento das ações penais que tratem de crimes de abuso, exploração sexual, tortura e maus tratos de crianças e adolescentes, de preferência. Identificando contagem apropriada na capa, eu aqui, palavra minha, se possível uma tarja preta, porque é realmente altamente importante, identificando contagem apropriada na capa, casos físicos ou destaque, no caso dos eletrônicos,
dos referidos processos. Letra B, instruindo com celeridade esses feitos, buscando tanto quanto possível seu julgamento no prazo máximo de 12 meses. Veja, o Conselho Nacional de Justiça está recomendando aos tribunais todos do Brasil que esses crimes não possam ficar dormindo em gaveta ou sendo... quando a pessoa é influente, consegue bons advogados que manobram para esses casos não serem julgados e terminar ficando na impunidade, sem levar em conta, repito, o prejuízo para a família, no caso da exploração sexual de menores. Muitos casos a gente tem notícia pela imprensa, pelo próprio pai, mais frequentemente pelo padrasto, mas também por terceiros que conseguem aliciar esses jovens. E o artigo 2º, oficiem-se a todas as Corredorias Gerais de Justiça dos Tribunais de Justiça dos Estados, determinando que fiscalizem o efetivo cumprimento do aqui recomendado. A presente recomendação entrará em vigor na data da sua publicação. Foi de 31 de julho, publicado ontem no Diário. Então, senhor presidente, se há uma coisa que causa orgulho a qualquer ser humano, no caso do homem, é ser um pai, primeiro um esposo e depois um pai, que não só, vamos dizer assim, possa prover o sustento da família, mas que dê amor, que dê carinho, que dê proteção a seus filhos. E um negócio hediondo quando se vê crianças dando depoimento de que desde os 8 anos, desde os 9 anos, o pai, o padrasto ou outros abusavam sexualmente dessa criança. Então, vários casos do que se intitula como pedofilia estão aí nesse Brasil impunes ainda, impunes. Porque quando se trata de autoridades, por exemplo, que têm foro privilegiado, vem ou para o STJ ou para o Supremo. E aí, onde entra a história dos bons advogados, né? Bons no sentido de serem ardilosos para encontrar mecanismo de postergar a questão. Nós aprovamos aqui, também no Congresso, a Lei Maria da Penha. Era uma coisa extremamente necessária, porque a cultura, digamos assim, dos homens, até bem pouco tempo, que a mulher, quando casava com ele, passava a ser uma propriedade dele. Propriedade que tinha que obedecer sem reclamar e fazer sem contestar. E aí vinham os maus tratos, às vezes por agressões verbais, depois por agressões físicas e até morte. Então, eu quero aqui dizer que eu tenho um orgulho de ser desses pais. Primeiro, tive pais maravilhosos e convivi com meus 3 irmãos, somos 4 irmãos, de maneira muito tranquila. Meu pai sempre foi um homem preocupado com que eu estudasse, os filhos todos estudassem. Dizia que ele podia fazer economia em tudo, menos na alimentação e na educação. Então, na verdade, é preciso que, nesse momento político que nós vivemos, os eleitores, inclusive, se alertem para pessoas que são acusadas de pedofilia, de estupro, de vulnerável, enfim, ou que batem nas esposas, largam as esposas toda hora. Analisar, se a pessoa não tem um perfil de bom pai de família, como é que ele pode ser um bom cidadão? Difícil, muito difícil isso. Então, é importante que leis como essa e essa atitude do CNJ, para mim, já justificaria a sua existência. Porque, realmente, deixando, vamos dizer assim, na vontade simplesmente dos juízes criminais, repito, eles não têm outra coisa a fazer senão atender a questão da ampla defesa que os advogados sabem explorar muito bem. Então, esse prazo de 1 ano pode parecer pouco, mas é muito em relação ao que era.
porque não tinha prazo. Não tinha prazo. Eu conheço algumas figuras públicas deste país acusadas de pedofilia. E que o processo está aí tramitando devagar, ou já quase prescrito. Então, eu quero aqui louvar o Conselho Nacional de Justiça por essa decisão, que é a recomendação número 15, publicada ontem no Diário Oficial, que realmente norteia de maneira muito clara qual é a conduta dos juízes e dos tribunais através das suas corregedorias para que esses casos sejam julgados no prazo máximo de 12 meses. Para mim, é um avanço enorme, senhor senador Rubem Figueiredo, que preside essa sessão, porque, de fato, se nós tivermos famílias desestruturadas, famílias que, às vezes, até são obrigadas a prostituir suas filhas, se nós continuarmos tratando um crime desse tipo como um outro crime comum, não vai melhorar a condição das famílias do Brasil. Então, eu quero dizer que, até quase sem voz, mas quis vir à tribuna hoje para fazer esse registro, que eu considero um grande feito do Conselho Nacional de Justiça ao editar essa recomendação. E espero que os tribunais de justiça de todo o Estado, todos os estados, realmente cumpram fielmente isso e que as suas corregedorias fiscalizem e cobrem a execução dessa medida. Porque não dá para conviver mais no século XXI com violência na família, marido que bate mulher, marido que espanca os filhos ao extremo porque acham que podem fazer, e, ao mesmo tempo, pior dos piores é a exploração sexual de menores, é a vida desregrada de algumas famílias. Mas, com essa recomendação, eu boto muita fé de que a realidade de proteção das nossas famílias vai aumentar. Eu quero repetir que me sinto muito honrado de ter tido bons pais, de ser pai de 3 filhos e avô de 6 netos, e nunca tive com meus filhos qualquer descuido que pudesse colocá-los em risco. Sempre fui um pai presente e estou casado com a minha esposa há 45 anos, depois de ter namorado com ela 8 anos, portanto, 53 anos de amor. E eu hoje me sinto feliz e defendo a mesma coisa para todas as famílias. Não interessa o status social da família. O que interessa é que a família tenha dignidade. Se fala tanto em coisas, em obras e obras. Acho que a obra maior que se podia ser feita nesse país era realmente assistir a família. Na educação, na saúde, na alimentação, e não só em programas sociais temporários, etc. Não. Nós deveríamos partir, como disse... Senador Mozarino Cavalcante, antes de Vossa Excelência concluir, eu gostaria de saudar os jovens da instituição de ensino do Colégio Militar Dom Pedro II, aqui de Brasília, que nos honram com a sua presença. Um abraço a todos vocês, em nome dos senadores da República. Tem a palavra o senador Mozarino. Não, casualmente, estava falando sobre crianças e adolescentes, né? E estavam aqui esses jovens, crianças e adolescentes. Então, eu quero encerrar, senhor presidente, pedindo a transcrição desta recomendação do Conselho Nacional de Justiça e me dirigindo a todo o Conselho, na pessoa do senhor presidente, parabenizando por esta medida que mostra, pelo menos, um caminho para que, de fato, as nossas famílias sejam valorizadas, respeitadas e façam jus ao que diz, que a família é a célula máter da sociedade. Então, em defesa da família, sempre eu fico honrado de fazer esse registro.